A Palestina, a região onde o cristianismo deu os seus primeiros passos, foi sempre uma terra sofrida. Em tempos antigos, isso se deveu principalmente à sua posição geográfica, que a colocava na encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam tanto o Egito, a Macedônia, quanto a Arábia com a Ásia Menor. E através de toda a história do Velho Testamento, esta estreita faixa de terreno se viu cobiçada e invadida, umas vezes pelo Egito, outras vezes pelos grandes impérios que surgiram na região da Mesopotâmia e Pérsia. No século IV a.C., com Alexandre e suas hortes macedônicas, um novo contendente entrou na arena. Ao derrotar os persas, Alexandre se fez dono da Palestina. Alexandre ele morreu no ano 323 a.C. e seguiram então longos anos de instabilidade política. A dinastia dos Ptolomeus, fundada por um dos generais de Alexandre, se apoderou do Egito, enquanto que os Seleucidas, de semelhante origem, se fizeram donos da Síria. De novo, a Palestina resultou ser a maçã da discórdia nas lutas entre os Ptolomeus e os Seleucidas. As conquistas de Alexandre tiveram uma base ideológica. O propósito de Alexandre não era simplesmente conquistar o mundo, mas de unir toda a humanidade sobre uma mesma civilização de totalidade marcadamente grega. O resultado disto foi o helenismo, que tendia a combinar elementos puramente gregos com outros tomados de diversas civilizações conquistadas. Ainda que o caráter preciso do helenismo tenha variado de região a região, em termos gerais, foi a bacia oriental do Mediterrâneo que deu uma unidade que serviu primeiro à expansão do Império Romano e depois à pregação do Evangelho. Mas para os judeus, o helenismo não era uma bênção, posto que parte da ideologia helenista consistia em equiparar e confundir os deuses de diversos povos. Os judeus viam no helenismo uma séria ameaça à fé no único Deus de Israel. Por isso, a história da Palestina, desde a conquista de Alexandre até a destruição de Jerusalém, no ano de 70 d.C., pode-se ver como um conflito constante entre as pressões do helenismo por parte e a fidelidade dos judeus ao seu Deus e suas tradições por outra. O ponto culminante dessa luta foi a rebelião dos Macabeus. Primeiro, o sacerdote Matatias e depois seus 3 filhos Jonatã, Judas e Simeão se rebelaram contra o helenismo dos Seleucidas, que pretendiam impor deuses pagãos entre os judeus. O movimento teve algum êxito, mas já João Hircano, o filho de Simeão Macabeu, começou a se moldar aos costumes dos povos circunvizinhos e a favorecer as tendências helenistas. Quando alguns dos judeus mais restritos se opuseram a esta política, desatou-se a perseguição. Por fim, no ano de 63 a.C., o romano Pompeu conquistou o país e depois o último dos Macabeus, Aristóbulo II.